Olá, queridos alunos. Paramos na metodologia qualitativa e quantitativa, vimos tipos de pesquisa, descritiva, explicativa e exploratória. E aí chegamos nos tipos de métodos que podemos utilizar para a nossa pesquisa. Aí você já vai pensando qual o seu tipo de pesquisa, que tipo de metodologia você vai utilizar, se é qualitativa ou quantitativa, e vamos ver qual o método. Então, o método dedutivo em René Descartes, ele fala que as suas regras de evidência, análise, síntese e enumeração. O protótipo do raciocínio dedutivo é o silogismo, e aí eu trago um exemplo: todo mamífero tem um coração, ora, todos os cães são mamíferos, logo, todos os cães têm um coração. Então, ele parte do grandioso para o particular, né? Do geral para o particular. Parte dos princípios reconhecidos como verdadeiros e indiscutíveis para se chegar às conclusões puramente formais usando apenas a lógica. Outro tipo de método é o indutivo, que ele é responsável pela generalização, isto é, partimos de algo particular para uma questão mais ampla, mais geral. O conhecimento é fundamentado exclusivamente na experiência. Quem traz esse método é Francis Bacon. E aí ele dá o exemplo, do particular. Por exemplo, Antônio é mortal, Benedito é mortal, Carlos é mortal, ora, Antônio, Benedito, Carlos são homens, logo todos os homens são mortais. Qual a diferença que temos em relação à dedução e indução? O método dedutivo, aqui embaixo, como ele interpreta, de cima para baixo, do geral para o particular. O indutivo, de baixo para cima, do particular para o geral. Apresenta ideias novas? Não. A dedução? Não. A informação contida na conclusão já está nas premissas. Apresenta ideias novas na indução? Sim. Apresenta ideias que vão além da premissa. Pergunta: a conclusão é verdadeira na dedução? Se todas as premissas forem verdadeiras, a conclusão será necessariamente verdadeira. Indução: a conclusão é verdadeira? Não há garantia de verdade, apenas probabilidade. E aí temos a diferença da dedução, que é o método que parte de uma teoria geral para chegar à conclusão, e a indução, que o trajeto é o inverso, começa pela observação do particular para se chegar no geral. Aí temos outro método, que é o fenomenológico, que é a descrição direta da experiência como é. E aí temos um método que consiste em mostrar o que é dado e esclarecer esse dado. O método fenomenológico limita-se aos aspectos essenciais e intrínsecos do fenômeno. E aí eu trago esse exemplo do método fenomenológico, que a primeira etapa é compreender o objeto fenomenológico e o investiga. Você compreende aquele objeto, aquela realidade do fenômeno e investiga. Segunda etapa, descritiva. Ele descreve a realidade vivida pelos sujeitos referente à sua investigação. Terceira etapa é o estrutural. É o estudo e análise da investigação abordada com os sujeitos e o fenômeno. Você vai fazer um estudo e no final você faz a sua discussão teórica da análise dos resultados, que é a quarta etapa, a discussão dos resultados. Então, qual o fenômeno estudado, qual a interação do fenômeno com o sujeito, com o que ocorre perante isso. A análise é feita, depois faz uma discussão teórica baseada nos resultados investigados. O método hipotético dedutivo é um outro método que ele parte, de um problema, ele formula-se hipótese, faz uma dedução teórica de consequências e depois ele testa, ele prova. A gente fala também da questão da tentativa de falseamento,
né, de testar e verificar também o outro lado. Karl Popper, ele fala que o problema, a hipótese, a dedução das consequências, a tentativa de falseamento, ele dá um resultado mais claro daquilo ali. Então, o que é que ele faz? Expectativa ou conhecimento prévio, chega-se o problema, vem a conjectura e chega o falseamento daquele problema, para verificar se de fato a hipótese ela permanece. São formuladas hipóteses, destas deduzem-se consequências que deverão ser testadas ou falseadas. No método hipotético dedutivo se procura evidências empíricas para derrubá-lo. Ou seja, faz a testagem, olha os dois lados da moeda. E aí temos observação, caracterização do problema, se levanta os dados, faz a hipótese, testa-se a hipótese, o que é verdadeiro da hipótese e o que é falso, ou seja, mostrando os dois lados da moeda, que Karl Popper chama de falseamento, para se chegar ao resultado e partir-se para a teoria. E aí chegamos ao método dialético, que é outro método que você pode utilizar, baseado em Marx e em Hegel, e ele traz o quê? Você está com a tese sobre algo, você vai estudar a antíntese, ou seja, o que veio antes daquilo ali, para você chegar numa síntese. Ou seja, referido ao método foi eliminado por Marx a proposta de analisar o objeto como movimento da história, ou seja, você está com a tese, você quer estudar a antíntese, o que levou a existir ele, para você chegar numa síntese, ou seja, você retorna para a antítese, chega na tese e vai para a síntese. O método dialético, ele passa por essa problemática, né, de verificar o objeto em meio à história. E aí temos o método sistêmico, o próprio nome fala, né, o objeto deve ser estudado dentro de um sistema, uma vez que o mesmo é apenas uma parte. Ou seja, esse método, né, trazido, ele vai investigar primeiramente o perfil do sistema que será analisado. Depois identifica os componentes desse sistema e analisa a parte e ou no todo desse sistema para se chegar a uma conclusão. Ou seja, se você quer investigar algo que está dentro de um sistema, que esse sistema interfere nesse algo, e esse algo interfere nesse sistema, e você analisa a parte e o todo, você vai utilizar o método sistêmico. E aí, por último, temos o direito comparado. E o direito comparado, ele justamente vai tentar trazer, né, o conhecimento de direitos estrangeiros, mas é mais do que um simples estudo desses direitos. Ele tem a necessidade de aplicação do método comparativo e a apresentação de conclusões. A importância do conhecimento de direitos estrangeiros. Então, esses foram os diversos métodos que a gente pode utilizar, porém tem outros a mais. Esses apresentados são os mais utilizados. Seguimos na terceira parte com as técnicas de pesquisa.